diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer tendo ele mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Então, o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? É uma história bem hipotética aqui, mas é interessante, né? Primeiro, qual que era o grande contexto aqui? Aqui, Jesus Cristo, haviam 2 grupos de pessoas que estavam tentando pegá-lo em alguma falha para que ele pudesse ser condenado. E o grande objetivo dessas pessoas não era tirar dúvidas, mas sim achar pelo em ovo para poder incriminar Jesus Cristo. Tanto é que antes, diz a Escritura, que os fariseus, eles chegam diante de Jesus com uma questão política, com a questão do tributo. Eles fazem aquela pergunta a Jesus Cristo: é lícito pagar tributo, imposto a Roma? E por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles quiseram, de fato, encurralar Jesus Cristo. Qualquer resposta que ele der aqui, não tem como, nós vamos pegá-lo em algum erro. Porque se Jesus Cristo vem dizer assim: é lícito pagar tributo a César, provavelmente aqueles fariseus, aqueles judeus que estavam ali, que era a maioria, eles ficariam extremamente furiosos com Jesus Cristo. Então, eles o abandonariam, talvez até o apedrejariam. Se Jesus Cristo diz: não, não é lícito, não devemos pagar tributo ao imperador, ele provavelmente seria condenado pelo Império Romano por sedição, por rebeldia, por insurreição, qualquer outra coisa que seja, e também seria morto. Então, eles não querem aprender, não era uma dúvida, porque nós temos dúvida, e a dúvida nós temos que perguntar. Nós crescemos através de pergunta, só que esses homens não tinham dúvida. Eles queriam apenas pegar Jesus em um erro, e Jesus responde de forma esplêndida, lembra? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, em uma resposta, ele mata 2 coelhos numa cajadada só. Ele mostra aqueles homens que, todos, sem exceção, temos deveres para com o Estado e temos deveres para com o Senhor. Temos deveres para com o Estado no sentido de imposto, tá certo, né? Eu acho que ele não vislumbrava o que a gente paga hoje. 5 meses do ano para pagar imposto, mas, em certa forma, é bíblico. O imposto para sustentar as autoridades, os policiais, a segurança, basicamente seria isso. Então não é errado. E ele diz: todos nós temos esse dever. Mas todos nós também temos um dever para com o Senhor, sem exceção. Sejam nós cristãos e até os ímpios que não conhecem a Deus. Todos nós temos um dever para com Deus. E então agora, o que acontece? Agora, como a pergunta política falhou, eles tentam pegar Jesus de uma outra forma, com uma pergunta teológica. Como os fariseus tentaram derrubar Jesus e não conseguiram, vem os saduceus, que eram inimigos dos fariseus. Você consegue imaginar? Eram 2 povos, 2 seitas, que eram basicamente antagônicas. Era o Corinthians e Palmeiras se juntando para derrotar um inimigo comum. Ou Lula e Bolsonaro, para ficar mais fácil, né? Você imagina os 2 se juntando? Mas como o objetivo era pegar Jesus em alguma falha, então eles se juntam. E agora nós vemos uma pergunta teológica até que absurda para tentar fazer com que Jesus errasse, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. E eu quero passar apenas 2 princípios aqui esta manhã. Põe ele, por favor. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido. Primeiro princípio: hereges na liderança. Versículo 27, acompanhe comigo, só 27. Chegaram então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram. Esses homens, eles não acreditavam no básico da nossa fé. É um baita de um perigo quando pessoas que negam doutrinas básicas estão à frente de igrejas. Estão arrastando milhares e milhares pelas redes sociais. É um perigo terrível. Aqueles homens que ocupavam essa função de liderança, ali da religião judaica, eles eram hereges doutrinariamente, não em um assunto difícil, mas em um assunto básico. Algo extremamente simples. Eles negavam vida após a morte, ressurreição, existência de anjos e demônios, que a Escritura vai deixar explicitamente que de fato existem. Eles negavam até o juízo final. Tanto é que você vê Flávio José corroborando com isso, mas não apenas isso. A própria Escritura vai deixar de forma explícita que esses homens estavam errados. Olha para você ter uma ideia. Em Atos capítulo 23, diz a Escritura que Paulo estava sendo julgado
E havia esses dois grupos aqui também. Do mesmo jeito que eles estavam aqui tentando achar alguma questão para derrubar a Jesus Cristo, ali em Atos capítulo 23, eles estavam reunidos para derrubar Paulo, saduceus e fariseus. E então Paulo, em sua defesa, ele diz assim: eu sou fariseu, filho de fariseu. Paulo, ele fala da sua posição, da família em que ele foi criado, e por conta dele tomar esse posicionamento, ele já causa divisão naquele tumulto que estava tentando derrubá-lo. Tanto é que em Atos capítulo 23, põe ele, por favor, versículo 7 e 8, olha o que a Escritura diz. Ao dizer isso, ou seja, ao dizer, né, Paulo, eu sou fariseu, filho de fariseu, ele assumiu essa posição. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Eles negavam o básico. E os saduceus, se nós fôssemos trazer hoje para o nosso tempo, seriam basicamente os liberais de hoje. Seriam os liberais. Por que eu digo isso? Eles eram tidos como os intelectuais, como os que estudam, como os mais sábios, só que eles conseguiam ser cegos para coisas fáceis. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós sabemos tudo, claro que não. Só que uma coisa é você expor o seu ponto de vista teológico, o seu pensamento, diante de alguns assuntos que nós vemos que a Bíblia ela dá uma margem para interpretação A e B. Porque nem tudo nós vemos que é explícito na Escritura. Exemplo, escatologia. Escatologia sempre vai haver divisões na igreja em relação a esse assunto. Dificilmente chegaremos a um consenso. Lá em Pindamonhangaba eu sempre converso com os irmãos. Lá tem tudo. Lá tem a milenista, no caso do meu caso. No caso do meu caso, redundante, né? Tem pré-milenista. Tem pós-milenista. Dispensacionalista. É um assunto difícil. Quem está certo? Não sei. Quando Jesus voltar, a gente vai falar, viu? Eu acertei e você errou. Não tem problema, porque isso não vai interferir diretamente em relação à salvação. Então, uma coisa é expormos aquilo que nós entendemos teologicamente sobre alguns assuntos espinhosos, mas que a Bíblia não dá tanta certeza. Um outro exemplo, claro, é credo-batismo e pé-do-batismo. O que seria o credo-batismo? É o que nós fazemos. Batizamos adultos, ou pelo menos quando a criança já tem uma certa idade ali, né, na média de uns 12 anos, é você professar a sua crença para então batizar. Mas há uma outra turma, a turma que acredita no pé-do-batismo de pediatria, de criança, que batizam criança. Pastor, esse é o problema dos católicos? Sim, mas também dos presbiterianos. E aí, vamos dizer que eles estão errados? Eu, basicamente, vejo base para os dois. A gente, é claro, né, exercita o credo-batismo, mas eu não posso dizer que uma pessoa ela é herege por conta de batizar criança. Tá certo que o catolicismo eles vem com uma conotação errada, no sentido de que o batismo tem algum poder em si mesmo. E isso é um absurdo. Os presbiterianos não acreditam dessa forma. E eles estão certos também. Uma vez chegou um pastor, em nossa igreja, e disse assim: pastor, quantas mulheres, esposas, o pastor tem aqui na igreja de vocês? Eu falei, como assim, criatura? Quantas? No plural? Eu não estou dando conta de uma, você está falando quantas? Porque da onde ele veio, pode parecer absurdo para a gente hoje, né? Mas da onde ele veio, era totalmente compreensível a crença que ele tinha, por conta de uma crença, né, errada em alguns princípios ali do Antigo Testamento. Mas isso aqui é mais fácil a gente entender. Por exemplo, há basicamente duas interpretações aqui, né? Há uma minoria que acredita da seguinte maneira, que Paulo, quando ele vai dizer que é necessário ser marido de uma mulher só, o presbítero, ele está dizendo que, mesmo em um mundo de poligamia, que era permitido à época, para ser pastor é necessário ter apenas uma mulher. Não pode ter mais. Tem uma pequena parcela que acredita deste jeito. Mas a maioria, né, dos reformados, a maioria acredita de fato que tem que ter apenas um casamento. Para ser pastor, ele não pode estar no segundo casamento, no terceiro. A igreja aceita esse tipo de gente? Claro que aceita. Senão, se aceitasse anjo, não tinha igreja, não tinha ninguém, não tinha pastor. Todavia, para exercer o ministério, nós acreditamos que é fundamental que ele tenha apenas um casamento. A não ser que ficou viúvo e casou de novo, né? Não tem problema. Mas o contrário, um casamento só, porque convenhamos. Você imagina, eu estou aqui fazendo um casamento, fulano, você promete que vai ser fiel à sua esposa até que a morte o separe? Ele diz assim, pastor, o senhor está na terceira. Como assim? Fica até incoerente. Então, isso aqui é até mais fácil.
Então, uma coisa é eu e você colocarmos isso, né? A nossa posição teológica diante de alguns assuntos talvez um pouco mais espinhosos, um pouco mais polêmicos. Outra coisa é nós tentarmos sermos reformadores, enxergarmos aquilo que ninguém viu. Trazermos uma ideia que em 2000 anos de igreja, nenhum ser humano iluminado pelo Espírito Santo foi capaz de enxergar. É querer reformar a igreja reformada. E o que você vai ver é que hoje, muitas igrejas estão sendo lideradas por pessoas que falam absurdos. Não apenas de assuntos difíceis, mas de assuntos simples, como era o caso desses homens aqui. Olha para você ver. Teve uma treta gospel esse tempo atrás aí, né, entre dois pastores lá, o Eliseu Rodrigues e o Leonardo Salles. E eu realmente não conhecia nenhum deles. Daí depois que eu fui procurar saber quem era, e o pessoal estava me pastor, ó, esse fulano aqui é ruim, cuidado. E eu vou falar o nome aqui, irmãos, por quê? Porque João Batista fazia assim. Os homens de Deus faziam assim, eles apontavam os fariseus e diziam, raça de víboras, não siga. Dava nome aos bois. Até mesmo para você saber quem você segue e quem você não segue. Pode ser que às vezes tenha uma motivação errada no meu coração, o tamanho da igreja deles, pode ser, daí é pecado meu e Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas, via de regra, o líder precisa se posicionar. Leonardo Salles diz assim, eu prego uma palavra totalmente revelada pelo Espírito, diferente da estudada em computador, tablet e Google. Eu prego uma palavra totalmente revelada pelo Espírito. Eu tenho medo danado quando eu ouço esse tipo de frase, sabe por quê? O que a pessoa está dizendo é que aquilo que ela vai falar, ninguém ouviu de Deus, apenas ela. Quando ela diz, olha, eu prego algo extremamente revelado por Deus, né? Foi Deus que falou comigo aqui, totalmente revelado pelo Espírito. É isso que ele está dizendo. O que você vai ouvir agora, da minha parte, é o que o próprio Deus falou comigo. Eu, pelo menos, no começo da minha conversão, eu achava a coisa mais linda. O pastor estava pregando, aí de repente, no meio da pregação, ele parava. Fala, papai. Quer que eu fale? Vou falar. Fala, gente, o dia que eu chegar nesse nível, hein? Não cheguei até hoje. Não vou chegar. Quero ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia, meu querido irmão. Ah, pastor, mas queria ouvir de forma audível. Lê a Bíblia em voz alta. É assim que funciona. Esta é a regra. O resto são exceções. Pior, tem pessoas que passam deste estágio e começam, de fato, a falar aquilo que a Escritura deixa explicitamente dita que é um erro. Uma coisa é você falar uma besteira, né? Deus falou comigo. E não está na Escritura aquilo que você falou. É uma heresia. Outra coisa é você ver aquilo que a Escritura diz e você fala ao contrário, dizendo que Deus falou com você. Vitor Azevedo, talvez o campeão das heresias, diz assim, Deus não está no controle de tudo. Porque se tivesse, não haveria crianças com fome, mulheres estupradas. Deus não está no controle de tudo. Se Deus não está no controle de tudo, nós estamos fritos. Perdidos. E tem aquela cérebro dele, né? Aquela frase fabulosa. Se Jesus estivesse no Éden, ele também comeria a fruta. Ele também pecaria. Absurdo. Tiago Brunet, ele diz que Deus tem o lápis do destino, mas o homem tem a borracha das decisões. Por que eu cito esses nomes? Porque são pessoas que são ouvidas por milhares. Deus tem o lápis que escreve o destino. Primeiro, né, o que Deus escreve nem permanente é. Com o tempo vai embora. Mas vai além. Você, através do seu livre-arbítrio, da sua vontade, você pode mudar aquilo que Deus foi escrito. É mesmo? Pergunta para Jonas se dá para fazer isso. Dá? Eu e você aqui, quantas vezes? Não adianta. Quer ver crente dar cabeçada na parede é quando ele sabe que algo é certo e ele vai e faz o errado. É questão de tempo, e por vezes um tempo curto, para um raio cair no meio da cabeça dele. É assim que funciona. Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, ele disse que o gay tem que ter orgulho de ser gay. Pastor, isso aí é um absurdo, né? É, só que o absurdo começa ali, né? Na heresia pequena. Esse pastor diz que a igreja dele agora é inclusiva no sentido de não apenas aceitar, nós aceitamos esse tipo de gente? Claro que aceitamos. Lá em Pina, teve uma vez, veio um casal, não sei se é casal, né? Par. Melhor, né? Veio um par. Eu acho que por conta deles nos ouvirem constantemente na internet falando sobre isso, entraram de mão dada na igreja.
shortinho do Frajola. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Os tratei da melhor maneira possível. Do mesmo jeito que eu trato todos os outros visitantes. Peguei o WhatsApp, mandei mensagem no dia seguinte, convidei-os para voltar novamente. Vamos receber do mesmo jeito. É diferente quando a pessoa diz, né? O gay tem que ter orgulho de ser gay, no sentido de que nós aceitamos você do jeito que você não precisa mudar, e não vamos confrontar o seu jeito. Porque se Deus fez você assim, você deve continuar desse jeito. Vou além. Ed René, Igreja Batista, isso aqui que dói, né? Aquele mesmo que diz, lembra que a Bíblia necessita ser atualizada? Isso é um progressista. A Bíblia precisa ser atualizada. Mas tem um absurdo, talvez pior que este, que ele diz. Ele, em um de seus sermões, ele está falando sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E lembra que Jesus diz a ela, olha, se você beber aí desta água, você vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu der, do seu interior vão jorrar rios de água viva. Até aí tudo certo? Tudo certo. Então ele diz assim, essa água viva que Jesus diz é apenas um eufemismo. Essa palavra tem um duplo sentido. Jesus ali está falando, na verdade, de sua virilidade, do seu sêmen, do seu esperma. Pastor reformado dizendo um absurdo desse. Ai, pastor, para de ficar arrumando rolo. Mas calma aí, olha o tanto de gente que ouve esses homens. Como assim não faremos como João Batista, dizer, olha, raça de víboras, não siga este povo. Porque ele está indo para o caminho errado, está levando milhares juntamente com ele. Nós seremos bonzinhos apenas se fizermos silêncio, ficarmos calados. É a mesma coisa, se você fosse um médico e você então, você é acionado ali pelo comando e para você atender uma ocorrência de um ônibus que tombou na Via Dutra. Então você está ali atendendo as pessoas e você percebe que o seu amigo de profissão, outro médico, ele aproveita do estado das pessoas desacordadas, machucadas, sem uma consciência plena, e ele começa a desatar ali, arrancar o relógio do braço da pessoa e colocar no bolso. Põe a mão na carteira e guarda no bolso. Se você não fala nada, você é um covarde, um frouxo. E por que nós, pastores, veríamos esses homens fazer absurdos e teríamos que ficar em silêncio? Que amor é, de fato, você não falar nada. É você orar para que Deus toque o coração da pessoa. Ah, irmã, para com esse papinho. Orar, sim, descer o porrete também. Faz parte. Amém. Glória a Deus. Esse é dos meus. É assim mesmo. Na época de Jesus Cristo, os hereges lideravam. Hoje, a igreja está indo no mesmo caminho. Então, nós vemos que, para derrubar Jesus Cristo aqui, vale tudo. Inclusive mentira. Eles começam a implantar algumas pessoas que mentem para tentar pegar Jesus Cristo em algum erro. E olha o absurdo que eles chegam, né? Eles citam uma coisa totalmente hipotética. A chance de acontecer é quase 1 em 1 milhão. No versículo 28, quando ele vai dizer assim, né? Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar-lhe descendência. Aqui é a lei do levirato, que ele está citando de Deuteronômio, capítulo 25. Qual que era essa lei que Deus tinha dado? Aqui primeiro você já vê a importância que a Escritura dá para a família. Se um homem morresse sem filho, Deus dava tanta importância à família que ele usava esse artifício aqui para que o nome deste homem não fosse apagado. Daí você já vê, né, a diferença da Bíblia, totalmente a favor de famílias, e do progressismo de hoje, que quer, na verdade, acabar com a família. Que quer educar o seu filho, criar o seu filho, fazer do jeito dele. De nem casar precisa, né? Eu vi esse de uma matéria dizendo de casais que moram em casa separada. Falei, gente do céu, como assim? Eu já tinha visto que dormem em cama separada. Vai em casa separada? A gente casa é para dormir de conchinha, daí a mulher vai dormir na outra casa. Tem lógica. Mas eles querem o tempo todo acabar com a família. O tempo todo. Então, nós temos que aqui a Escritura ela começa a citar, né? Jesus cita a lei do levirato. Eles citam a lei do levirato. Qual que era essa lei? Era mais ou menos o seguinte, imagina, eu tenho... Na bateria não, né? Eu tenho 4 meninos, por enquanto. Homem que é homem só faz homem, né? Assim funciona.
Nada contra os irmãos que fraquejaram e tiveram mulher, né? Pastor não está aqui, eu vou falar mesmo. Nada contra, Tiago. Sua mulher, né, faz parte da vida. Mas veja, eu tenho 4 homens. A lei do levirato era mais ou menos o seguinte. Cauã casa. Ele casa e não consegue ter filho com a esposa. E morre. Deus, ele priorizava tanto a questão do nome da família, que o Samuel teria que casar com a esposa dele, ter um filho com ela, e o primeiro filho dele seria considerado o irmão dele, para que o nome do irmão dele permanecesse, não sumisse. Olha o valor que Deus dá para a família. E então eles vêm com esse caso hipotético e absurdo, né? Olha, haviam 7 irmãos. O primeiro casa e não tem filho. Casa o segundo, o terceiro, o sétimo. Morre todo mundo e por último morre a viúva negra. Melhor, né? A viúva. E parece a viúva negra essa mulher aqui, né? Como assim? Todo mundo que casa com ela morre? E então eles citam isso aí para ver se eles conseguiam pegar Jesus Cristo em erro. E a resposta que nós temos de Jesus Cristo é uma resposta corajosa e esclarecedora. Por que eu digo uma resposta corajosa? Porque hoje, meus queridos, você precisa ter muita coragem para dizer a verdade em tempos de relativismo e progressismo. Onde não há absolutos, tudo é relativo. Você precisa ter uma coragem absurda. Eu digo você, no caso vocês, e pastor também. Para falar aquilo que ele acredita, gente do céu. Não sei se vocês viram, né? Eu coloquei na internet lá, eu estou sendo processado também. Na nossa igreja, pastor bom é pastor que tem um processo. O Michael e o Anderson têm que melhorar muito. E o meu foi por quê? Porque eu expliquei de forma bíblica qual o significado da palavra naká em hebraico, né? Que é fustigar o filho com vara, ali é bater, açoitar. Eu só expliquei isso. Estou sendo processado por apologia à violência contra a criança. Mas hoje em dia você precisa ter coragem, seja de púlpito, ou seja também no seu trabalho, na sua família, para você dizer o óbvio. Hoje em dia nós temos que ser dotados de uma coragem tremenda para dizer que há apenas 2 tipos de pessoa, XX e XY. Não há 33 tipos de gêneros, como eles dizem. Há 2 tipos de sexo e 31 tipos de gays. É isso que funciona. Só que hoje, para você falar isso, meu irmão, eu fico até com medo de falar depois na internet, né? Mas veja, você precisa ter uma coragem absurda para dizer o óbvio. Para dizer que um ser XY, ou vulgo homem, ele não possui óvulo, não tem útero, ele não menstrua. Consequentemente, ele é incapaz de produzir vida intrauterina. Para você dizer algo que é normal. Hoje em dia é necessário coragem. Por isso que Jesus precisou de uma coragem para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem noção do poder que é essa frase? Ele foi extremamente singular. O caminho. Não há outros caminhos. Ah, mas o fulano ali é da outra religião, mas é tão bonzinho, só não é crente. Ele está no caminho? Não está, está perdido. O caminho, singular. A verdade, singular. A vida. Vários caminhos podem conduzir a Roma. Ao céu, apenas um caminho. E esse caminho, Jesus Cristo diz, sou eu. Apenas uma pessoa que pode fazer a ponte entre Deus e os homens. Jesus Cristo, porque ele sendo Deus, ele consegue segurar na mão de Deus. E sendo homem, ele também consegue segurar na mão do homem, então fazer esta ponte. Qualquer outro. É impossível. Não tem como. Apenas ele. Jesus precisou de coragem para dizer isso. E para dizer ao só dos seus, olha, vocês estão errados. Você confrontar uma multidão enfurecida, oh Deus, haja coragem. Uma coisa eu falar aqui, você veio aqui de livre e espontânea vontade, né? Talvez alguns de livre e espontânea pressão, mas a maioria vem de livre e espontânea vontade. Agora você imagina Jesus com aquelas pessoas brilhando o dente, bufando, querendo matar ele e dizer, vocês estão errados. Coragem, coragem. E não apenas coragem, Jesus Cristo foi esclarecedor. Por que ele foi esclarecedor? Ele afirmou aquilo que aqueles homens negavam. E ele explicou o porquê. Ele disse, olha, vocês não entenderam nada em relação à vida após a morte, em relação à ressurreição. E sabe o que ele faz? Ele faz o uso do Antigo Testamento, ao qual eles criam, para mostrar que eles estavam errados. Versículo 34, acompanhe comigo, por favor. E Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento.
Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casam nem se darão em casamento. Jesus ele vai citar depois a passagem da sarça, Abraão, Isaac, Jacó, para mostrar para aqueles homens que, olha, eu estou citando algo que vocês julgam crer. Então, se vocês pensam diferente de mim, vocês estão sendo incoerentes. Sendo incoerentes. O que eu e você aprendemos com isso? Primeiro, heresia é consequência de desconhecimento da Escritura. Toda heresia vem daí. É por isso que Jesus deixou claro: errais. Por quê? Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se esses homens de fato conhecessem as Escrituras, eles saberiam que a lei do levirato nada tem a ver com a ressurreição dos mortos, com a vida eterna. E saberiam também que, ainda que a pessoa esteja morta, Deus tem o poder de ressuscitar. E segundo, põe ele, por favor. Segundo e último, só esses dois. Segundo casamento, eternidade e advertências. Acompanhe comigo, versículo 34 de novo, por favor. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão sem casamento, mas os que são julgados de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Primeiro aqui, Jesus Cristo deixa claro que não existe casamento eterno. O casamento de nós, seres humanos, é até que a morte os separe. E a morte ela vem para fazer isso, colocar um ponto final. O casamento ele é uma relação entre duas pessoas apenas para esta vida aqui. Você não vai ser marido da sua esposa na vida eterna, nem o contrário. Casamento é algo para esta vida aqui apenas. O marido e a mulher, eles são uma só carne, é o que vai dizer a Escritura. Mas em nenhum momento você vê a Bíblia dizer que eles são um só espírito. Porque se eles fossem um só espírito, ora, nem a morte poderia separá-los, poderia dissolver essa questão. É por este motivo que a heresia mórmon de que o casamento é eterno é absurda, é heresia. Não tem como, porque a Escritura fala outra coisa. E no versículo 34 aqui nós lemos que Jesus diz assim, olha, eles não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Ora, porque não morrem. E se não morrem, qual o objetivo da união filhos para perpetuação da espécie? Você não vai haver morte. Então não tem mais necessidade de casamento. A morte, ela coloca um fim no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher. Mas ela não coloca um fim no relacionamento entre nós e o nosso Deus. Você percebe que a Escritura diz o contrário em relação a nós? Que nem a morte, nem vida, nem principados, potestades, nem coisas presentes, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus? Do amor da esposa, sim. Do marido, sim. Do amor de Deus, jamais. Então, ele vai citar o exemplo de que Deus revela a Moisés no versículo 37, acompanha comigo, já estou encerrando. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Aqui Jesus Cristo ele vai citar a Escritura para confrontar aqueles homens. Em que sentido? Para Deus, os patriarcas não estão mortos, vivos. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aqui eles já haviam morrido há muito tempo. Mas o que ele está dizendo é, eles morreram apenas para este mundo aqui. A morte colocou um fim no relacionamento entre eles e suas respectivas esposas. Mas não um fim no relacionamento deles comigo. Porque para mim eles continuam vivos. E Jesus, após ele ser esclarecedor, de não cair em nenhuma cilada, aí de interrogado, no finalzinho, diz a Escritura que ele passa a ser interrogador. Olha o que ele vai dizer no versículo 41 até o 44. Jesus, porém, perguntou-lhes, como dizem que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ele falou isso aqui, já bugou a cabeça deles, né? Igual a nossa, quando lê a princípio isso aqui, você fica doido, não entendi nada. Aquele memezinho, não entendi nada que ele falou. É por aí. Lembra que as perguntas aqui estavam versadas sobre o batismo de João Batista, sobre tributo, ressurreição, e agora, então, eles tocam na pessoa de Jesus Cristo. E por que Jesus faz questão de perguntar? Porque disto depende a sua salvação. Saber quem é Jesus. O que ele fez? Qual sua obra?
Qual o seu propósito ao morrer na cruz? Qual a forma que você acredita nele? Porque se para você Jesus Cristo ele é apenas um bom mestre, que trouxe bons ensinos, que são aplicados em diversas religiões. Não é apenas o cristianismo que aplica o amor ao próximo, não. O espiritismo e muito. Diversas outras religiões. Mas se para você Jesus é apenas um bom mestre, eu venho falar para você, você está num bom caminho para o inferno. Você precisa entender quem é Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer, Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi, senhor de Davi. Por quê? Ele é o filho de Davi na questão de descendência. Ele vem da descendência de Davi. E ele é o senhor de Davi. Porque ele já existia antes de Davi. É a mesma coisa de João Batista. João Batista, ele tem acho 3 meses, 6 meses mais velho que Jesus Cristo, mas ele diz, este existe antes de mim. Mas como assim você é mais velho? É porque ele já existia desde a eternidade. Tanto passada como futura. Então, Jesus termina aqui fazendo algumas duras advertências, né? Primeiro, para que você venhamos ficar alertas. Versículo 45, ele vai dizer assim: enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Os escribas, eles gostavam de demonstrar a espiritualidade com base na roupa que vestia. Sim, a roupa falava muito da pessoa. Se era vermelho, escarlata ainda, era sinal de alguém que tinha muito dinheiro. Assim eles gostavam. Gostavam de exibir as suas roupas, seus ares de grandeza. Gostavam de reconhecimento em público. Ser reconhecido pelas pessoas. Onde já se viu, né? Esquecer do ungido de Deus. Eles gostavam principalmente dos lugares elevados da sinagoga. Os lugares principais. Funcionava mais ou menos o seguinte, né? A gente vê em algumas igrejas mais ou menos o mesmo padrão. Sabe quando coloca aqueles bancos aqui atrás, assim, sentadinho, daí fica... A elite, né? Só a elite que fica aqui, você sabe, né? Qualquer um, não. Então, eles gostavam apenas disso. Posição. Gostavam dos melhores lugares. E Jesus já havia, né, dito isso em Lucas capítulo 14. Ele condena esses homens, condena a hipocrisia deles, porque no versículo 47, na primeira parte, ele vai dizer assim, olha, e devoram casa de viúvas, simulando longas orações. A explicação de William Hendricks para essa parte aqui é que eles devoravam as casas viúvas no sentido de pedir contribuições constantes, até mais do que elas podiam. Pediam, só sabia pedir dinheiro. A gente vê muito isso hoje, né? O pessoal só quer saber de dinheiro. O pessoal não está preocupado em cuidar da ovelha, está preocupado em tosquiar a ovelha, se possível, chupar o osso da ovelha. É isso. Esse mesmo exemplo. Os escribas, eles tentavam acobertar os seus pecados de avareza, fazendo longas orações, e o grande objetivo das orações deles não era glorificar a Deus, mas era que as pessoas pudessem ver o quão potente era a oração e a voz deles. É que as pessoas pudessem ver, gente, que voz é essa? Às vezes tem algumas pessoas que é assim, né? Pega aquele irmãozinho tímido da igreja, aí pega o microfone para vir dar paz, para começar o culto, tem os que se transformam, não tem? Parece que começa a subir, que vai enchendo especial, né? Do jogador lá de fliperama. E o irmão às vezes é tímido, né? Mas ele pega o microfone, a paz do Senhor, querida, amada, portentosa e balsâmica igreja. O cara incorpora umas coisas, da onde saiu isso aí? Você não imaginava. Era esse mais ou menos o caminho desses homens. Eles estavam preocupados apenas com oratória no sentido de aparecer. A consequência para esses homens, a parte B do versículo 47 encerra dizendo assim: eles receberão uma condenação muito maior. Por quê? Porque eles tinham conhecimento. Eles sabiam que era verdade. Eles tinham o livro certo. Criam no Deus certo. E mesmo assim teimavam em fazer o que é errado. Tinham a cabeça cheia de luz, mas o coração vazio de amor, de quebrantamento, de submissão àquilo que Deus disse. Eram cheios de letras, de estudo, vazios de vida. Sabiam falar bem, tinham uma boa comunicação. Mas a vida que eles levavam não condizia com aquilo que eles falavam. Que Deus, meus queridos irmãos e irmãs, possa de fato nos livrar de procurarmos ouvir a palavra de Deus, a boa palavra de Deus, apenas para sermos cheios de conhecimento. Se aquilo que você ouve não transforma a sua vida, não adianta nada.
Não adianta você decorar quase que uma pregação inteira ouvida aí, mas você não aplicar 10% daquilo que você ouviu na sua vida. Não adianta. Eu já tive dolorosas experiências com pessoas que amam teologia, detestam a aplicação da teologia. Amam ouvir sobre os puritanos. Adoram. Sobre pureza, sobre santidade. Daí você diz assim, irmão, a sua esposa estava de biquíni na praia? Biquíni é calcinha e sutiã com material diferente, né? Absurdo. Não, pastor, daí é outra coisa, né? Mas como é? Não é você que gosta dos puritanos? Santidade? Qual que é a diferença? Amam apenas a teologia. Detestam a aplicação da teologia. E você sabe, eu e você, pela graça de Deus, não tem nada a ver com o mérito nosso. Deus nos deu o privilégio de participar de uma boa igreja com a palavra fiel. Com falhas? Claro que tem falhas, claro que tem. Vocês falham. Os pastores de vocês também falham. Os irmãos, os líderes, todo mundo falha. Mas ainda assim, Deus nos deu o privilégio de fazermos parte de uma boa igreja. Consequentemente, seremos mais cobrados por termos mais conhecimento. Que Deus possa dar a mim e a você, de fato, um coração que se quebranta diante da verdade. Um coração que, diante do confronto, não fica aí dando 1000 desculpas para permanecer no erro. Citando aqui essas coisas hipotéticas, igual os saduceus citaram. Não. Que Deus nos dê a graça de... Que Deus nos dê a graça de nos enchermos de conhecimento. Sim. Mas que junto com esse conhecimento, que a prática da nossa vida cristã seja igual ao conhecimento que nós temos, para que nós possamos glorificar a Deus não apenas com aquilo que nós falamos, mas através da nossa vida diária, por vezes de boca fechada, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, no meio da família. Que Deus nos dê a graça de aprendermos e aplicarmos aquilo que nós aprendemos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, então, por favor?